Lucas capítulo 13, versículo 10 em diante. Lucas 13, versículo 10 em diante. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento, aquele médico, né, convertido lá. E foi sendo um médico, você vê, foi companheiro de Paulo em prisões, pessoal, em cadeias, né, sendo um médico. E ouviu muito e escreveu, então, aqui, inspirado por Deus. Ele diz, e ensinava no sábado numa das sinagogas. Tenho explicado sempre ao povo, a atenção para esse detalhe. Jesus curava os enfermos, Jesus expulsava os demônios, Jesus fazia sinais, prodígios e maravilhas, mas a parte tônica, a parte forte do ministério de Jesus era o ensinamento. Ele sabia que o povo sofria porque lhe faltava o conhecimento. Então, a mesma coisa, nós temos que pedir a Deus cada vez mais o ensinamento da palavra. Senhor, me ensina a ser homem de Deus, me ensina sobre isso e aquilo. Ele ensina todas as coisas. Ele ensina a vida profissional, a vida familiar. Nós deixamos ele de lado. Pensa no filho que tem um pai que é muito habilitado, muito capacitado. Ele deve pedir conselhos ao seu pai. Ele é nosso pai. E às vezes não prestamos atenção, que ele tem muito a nos ensinar, mas não paramos, como deveríamos de parar. Lá em Mateus capítulo 5, não pode sair daqui não que ele vai colocar, o versículo 1, versículos 1 e 2, olha o que diz assim, e vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Você tem que se aproximar, você é um discípulo, mas veja o 2, que ele diz assim, e abrindo a boca, os ensinava. Então, aproxima-te de Deus, aproxima-te, não fique longe não. Eu falo que é como a nossa vida no dia a dia, às vezes estamos tão perto e estamos tão distantes, né? Às vezes até dentro de casa, até marido e mulher, né? Não se aproximam como deveriam se aproximar, pais e filhos, puxa, chegam em casa, cumprimentam tudo, mas não param para conversar, às vezes nós não conseguimos ver as necessidades das pessoas tão perto de nós, quer dizer, nós devemos trazer essas pessoas para perto, para quê? Para ensinarmos o que Deus tem nos ensinado, mostrar o que Deus tem nos dado, mas não temos isso, não costuma, a vida é muito agitada, né? Muito inquieta, mas já era naqueles dias, já era, cada um tem, imagine que aquela época era a opressão do governo romano, o Império Romano dominava o mundo daquela época, era humilhação mesmo, né? Havia o bem de separação das pessoas, então naqueles dias se tinha agitação, hoje tem muito mais. Nós precisamos, hoje não é o Império Romano, não é o Império Satânico, diabólico está aí fora, entenda? E cada dia eu estava conversando, já falei com vocês, que essas gerações que estão chegando vão precisar de muita oração nossa, para que eles, entendam bem, estejam preparados para enfrentar o Império Satânico, não o Império Romano, o Império diabólico está aí fora, satânico mesmo, que eles vão ter que, porque os valores estão sendo invertidos, as pessoas querem trazer como normalidade o que é normal, como honesto o que é desonesto, passou que o bandido passou a ser mocinho e o mocinho passou a ser bandido. Isso é comum lá fora, não está dando alusão a ninguém, né? O sistema não é Brasil, isso é mundo, irmão. De uma tal maneira que as pessoas confundem. Então, nós temos que preparar, trazê-los para perto, ensinando a guardar todas as coisas. Foi isso que ele fez. Você veja Mateus mesmo, eu falei dos 5, se você for lá para o final, Jesus ensina sobre isso. Mateus 28, 18, 19 e 20. Vem. Ele diz assim, chegando-se, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. 19, portanto, ide fazer o quê? Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora veja o 20, que é muito forte. Ensinando-as ao quê? A guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E nós não estamos fazendo isso, talvez, com a próxima geração. Estamos deixando eles entrar na liberdade do mundo e não da liberdade de Cristo. Estamos deixando, entenda bem, que é comum de vez em quando você vê, hoje as notícias se espalham muito fácil nos sites, né? na internet, você vê de vez em quando um movimento chamado evangélico, como diz o outro, dá até para arrepiar, né? Evangélico que é a favor disso, que é a favor daquilo, a favor daquilo que é contra a palavra de Deus, que é totalmente contra. Então nós temos que trazer essa geração
e não deixando. Eu lembro que eu era garoto, e tinha uma propaganda, quando eu estou com 63 anos, então quando eu falo garoto, é nos anos 60, nos 70, começo, né? Tinha uma propaganda assim, dizia, adote seu filho antes que um traficante o adote. Irmão, adote, traga as pessoas para perto. Faça como Jesus, suba ao monte, quer dizer, se envolva com Deus, vá para o alto, entenda bem, e traga as pessoas para perto de você, ensinando-as a guardar todas as coisas que você tem mandado, a ensinar tudo que está na Bíblia Sagrada, assim, o sistema vai vir, porque as pessoas aparecerão. Lembra do profeta, não precisa ler, 1 Reis 13, o rapaz estava bem na missão dele, foi lá falar contra Jeroboão, não contra Jeroboão, contra o altar da idolatria, estava caminhando, mas um sucesso tremendo, passou uma tentação, porque o rei ficou com uma doença na mão, e ele orou pelo rei, que o rei pediu oração, ora ao teu Deus para que minha mão se me restitua, porque a mão que estendeu contra o homem de Deus, a mão do rei voltou, o rei, que tentação, porque a tentação não é só moral, não, também financeira. Disse, rapaz, volta à minha casa, e eu te dar um presente. E era comum entre eles falarem dessa maneira. Ele falou para ele, ainda me desses metade do teu reino, eu não voltaria, porque eu tenho a palavra. E a palavra de Deus diz isso, isso e isso. A palavra de Deus fala dessa maneira. E ele poderia então ter voltado, não voltou. Mas aí apareceu um profeta, irmão. Um homem profeta, e assim, eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra, irmão. Olha que coisa profunda, irmão. É o que acontece. Não, mas eu também sou evangélico. Peraí, eu também sou evangélico. Toma um negócio aí, rapaz. Eu também sou evangélico. Também não, isso aí pode sim. Isso aí, Deus é amor, e toda forma de amor é aceita por Deus. Essas coisas que vão vindo. Então nós temos que ensinar para que não apareçam esses profetas, entre aspas, que vão fazer isso. Então Jesus sabia e ele ensinava. O ministério dele é marcado, entenda bem, pelo ensinamento. O ministério dele é marcado por isso. Então, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Fica esse toque que é profundo. Voltando aqui em Lucas 13:10. Então, ensinava no sábado de uma das sinagogas, e estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Aqui nós temos a revelação. Qual a revelação, pastor Jaime? Que ela tinha um espírito de enfermidade. Aqui nós temos a revelação que ela tinha um espírito de doença. Mas nem sempre a pessoa tem a revelação. E há um espírito na vida da pessoa que impede a pessoa de se levantar, que impede a pessoa de se colocar de pé. Repito, uns fisicamente, que sempre está doente, sistema imunológico, alguma coisa, a pessoa está sempre enferma, a pessoa está sempre debilitada, está sempre enfraquecida, sempre com doença, com enfermidade. É como alguém diz, é um poço de doenças. O outro é financeiramente, é uma pessoa capaz, mas a carreira dele, a profissão dele, ele não decola. Aquela pessoa que nunca, sempre aquela dificuldade, apesar da inteligência, da capacidade que ele tem, a capacidade que ela tem, era para ser uma coluna na casa de Deus, era para ser uma coluna na família, na sociedade, mas não, está sempre com tropeço, sempre. Tem gente que é sempre enganado, há sempre um espírito de honestidade, não na vida dele, mas no caminho dele, sempre te parece, já ouviu falar, sempre aparece um bandido, um picareta, que induz ele ao erro, que faz ele perder. Não, eu poderia contar casos, mas não casos de pessoas, entenda bem, individualizando. Não, coisas que acontecem aí fora, e está acontecendo. Outros não se levantam moralmente, não estou dizendo que seja o caso de alguém aqui, mas é a pessoa que está sempre até na igreja, às vezes até no altar da igreja, irmão, mas sempre com tropeço moral, sempre tem uma história triste, quer dizer, uma coisa, não devia ter isso. E outros que não são descobertos, porque é interior, estão sempre com a mente, entenda bem, pensando o que não deveria de pensar. Você tem que tomar uma posição séria. A Bíblia diz, Davi disse, eu persegui os meus inimigos, alcancei, e não voltei, senão depois de os ter consumido. O que é isso? Persiga, veja qual é, isso eu falei, o Salmo 18, versículo 37. Coloca para mim, por favor. Persegui os meus inimigos, alcancei, não voltei, senão depois de os ter consumido. Quer dizer, se você não identificou o inimigo, Deus vai mostrar para você. Aqui mostra um espírito de enfermidade. Você tem que perseguir esse inimigo, o demônio da prostituição. Você não vai dominar a minha mente.
Você não vai dominar demônio, entenda bem, do ódio. Sempre o diabo usa alguém para machucar você, para prejudicar você, ficar com uma raiva, com mágoa. Não fica. Sempre com rancor. Não, Deus, eu não vou. Isso é um demônio que está te perseguindo para impedir você de se levantar. Veja que a Bíblia diz que ela não podia de modo algum endireitar-se. Quer dizer, a tradução que diz, não podia se levantar. Tem gente que não consegue se levantar. Repito, uns fisicamente, uns financeiramente, outros moralmente, porque é um espírito do medo na vida da pessoa, espírito de ansiedade, o que for. Não há nada oculto diante de Deus. Ele revela para você, ele mostra para você. O que nós temos que ficar é atentos, porque ele vai mostrar o inimigo. Você persegue o inimigo, você não vai me dominar. A Bíblia diz que a tentação pode vir, mas ele dá o escape. O que é escape? Lugar de fuga. Você foge daquilo ali. Não quero nada. Eu sou de Jesus. Eu não vou guardar nada no coração. Mas essa pessoa me machucou. Sempre é um demônio que está querendo. Demônio, você não vai me segurar mais. O outro, repito, pecado não vai. A minha mente é do Senhor Jesus. Eu tenho a mente de Cristo. E assim por diante. Mas tem que ir à frente, senão eu fico parado e o tempo passa muito rápido. E vendo a Jesus, chamou a si. Ele disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Por que Jesus viu essa mulher? Porque ela simplesmente abriu o coração. Nós sabemos que Jesus era Deus, estava aqui como homem, mas como homem ele andava o quê? Na plenitude do Espírito. E ele então, ele via, entenda, como Deus, quer dizer, Deus mostrava para ele. E o homem não, o homem vê o que está diante dos seus olhos. Deus olha para o coração. E tem gente, meu irmão, por favor, não é de maneira alguma uma coisa dirigida a alguém, é dirigida a toda a igreja, a todos que estão pela TV agora, também a rádio está vindo, a internet, é coisa séria. Tem gente, meu irmão, que está sempre se opondo ao ensinamento. Ele quer ver, ele não pode ver de maneira alguma. E mesmo ele recebendo a palavra, mas ele fica com seus conceitos, as suas ideias, de uma tal maneira que o Paulo diz que haverá tempo que procurarão doutores segundo as suas próprias concupiscências. O que é concupiscência? Desejo desenfreado da carne. A pessoa vai ouvir o que ela quer, não é o que Deus tem para ela, não. É o que, não concordo com isso. Aí ela vai, porque ela já tem um conceito dela, já tem. Esta semana eu falei do João Batista. Puxa, João Batista, ele gostava, João Batista e Herodes. O Herodes gostava de ouvir João Batista, sabia disso? Ele gostava. Ele mandava tirar o João do Castro e assim, conta para mim. E ele falava. E ele começou então a falar, olha, é errado o que você está fazendo. Possuir a mulher do teu irmão. Jesus tem um conceito maior ainda. Porque Jesus diz que não é lícito você pensar, desejar, quanto mais ter caso. Nem pensar, nem desejar. Se desejar é pecado. Entenda bem, isso é bem claro, né? No cobiçar não pode de maneira alguma. E ele gostava, mas um dia, deve aquela paixão burra, idiota, certamente ele, em relação à moça com quem ele dançou, que era filha de Herodias, que era a mulher do seu irmão com quem ele convivia, ele dançou e ele ficou tão apaixonado, ele disse, pede o que tu queres, te darei até metade do teu reino, que era a cultura deles, era costume falar isso, metade do teu reino, do meu reino eu dou para você, pede o que você quer. Ela foi lá e, mãe, está pedindo, o que eu peço? Pede a cabeça do João Batista. E ela disse, olha, eu não quero no teu reino, não quero nada, não quero presente, só me dá a cabeça do João Batista numa bandeja. E ele poderia dizer, isso é loucura, peraí. Mas não, prefiro por causa do juramento dele. Da palavra dele, não conseguiu voltar, a gente que não volta, irmão. Não, mas eu sempre queria assim, eu não vou mudar agora. Quem muda é o Espírito Santo. Ele muda. Tem pessoas que não tomaram uma decisão firme pelo Evangelho, não, porque eu prometi, eu jurei que eu nunca ia mudar de religião, mas religião é o homem querendo alcançar Deus, o Evangelho é Deus alcançando os homens na pessoa de Jesus Cristo. Contei quarta-feira de um homem que, puxa, eu era tão dedicado na obra de Deus, não era evangélico, a esposa dele era nossa obreira, entende? E o senhor dele já é falecido, ele era muito dedicado, nós fizemos uma vigília aqui, a igreja não era aqui era o Cinemetro, a igreja sede era na Praça da Sé, onde tem a nossa igreja, na Silveira Martins 28. E ele ajudava a trazer de Kombi as pessoas até aqui. Mas não era, mas orando parecia um crente. Um dia ele foi batizado com o Espírito Santo. Aí ele foi batizado nas águas também. E ele contou por que ele relutava em ser batizado nas águas. Porque quando a mãe dele estava falecendo, estava indo a óbito,
ele jurou no leito lá para a mãe, disse assim, eu nunca vou trair a nossa religião, nunca vou mudar, eles eram religiosos. Mas o Espírito Santo convence, irmão. E Herodes não ouviu a voz do Senhor, irmão. Herodes não ouviu, que ele preferiu ficar com seus conceitos. Para com isso. Se encurve ao ensinamento de Jesus e não diga a Deus, eu sei, não. Aí não querendo misturar as coisas aqui, né? Nem trazer, muito menos trazer no fogo estranho, mas como um sábio do mundo que diz, eu não sei nada, eu sei que nada sei, eu quero aprender, aprenda com Jesus, aprenda, Deus, eu quero ser uma benção. Deus, eu quero ser o homem de Deus, o Senhor quer que eu seja. Eu quero ser a mulher de Deus, Senhor, que o Senhor quer. Deus, eu quero a minha família. Vai aprendendo, ele vai. Essa mulher abriu o coração, Jesus viu aquela mulher. Ele diz, eis que estou à porta e bato. E a pessoa ouve e abre. Não é desse jeito, não. Você está ouvindo a voz de Deus, mas não é desse jeito. Adão sabia que era Deus falando com ele. Adão, onde estás? Senhor, eu estou aqui, não vou me esconder mais não. Deus sabia de tudo, Deus sabe. Deus sabe que agora, que o Senhor tem os meus conceitos, se eu tenho os meus valores, se eu tenho as minhas instruções, não, eu quero aprender, eu sou discípulo, aprendendo com o mestre, quero cada vez mais, muito, muito mais mesmo. É isso que temos que aprender. Discípulos de João Batista procuraram Jesus, Senhor, nós jejuamos. Os discípulos, por que os seus discípulos não jejuam? Assim por diante, aprenda com ele. Mas vem o bonito agora, e impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. É o que Deus quer para você, irmão, que você se levante e glorifique. Deus não quer você de cabeça baixa, você deprimido, você abatido, você angustiado, não, mas cuidado. Por quê? Vem a seguir. E tomando a palavra o princípio pela sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, eu fui direto, daí eu ia dar uma parada aqui, mas não deu tempo de parar. 6 dias em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para ser curado. E não no dia do sábado, seja assim, incrível, como é que a pessoa não pode ser curada, mas se ela tem a cura naquele dia? É como no hospital, você vai lá, não, hoje não atende ninguém porque é sábado, é domingo. Mas peraí, eu estou passando mal, por isso que é pronto-socorro. Pronto-socorro é o quê? É pronto até 24 horas, não tem esse negócio. Quando na hora que muita gente estava dando feliz ano novo, que os fogos estavam estourando, que nós estávamos louvando a Deus, tinha alguém sendo suturado lá na hora, sendo costurado. Tinha alguém que nessa hora estava escutando o coração de alguém, um médico. Tinha alguém, uma enfermeira nessa hora, aplicando, entenda alguma coisa, naquele momento, meia-noite, é o pronto-socorro. Agora espera um pouquinho que agora nós vamos ter a entrada do ano. Não, pode até que tenha alguma coisa escondida, alguém faça isso, mas não. Imagina o doente estar lá com dor, aí diz assim, peraí, deixa da meia-noite. Não tem, pode ter certeza, quantas pessoas, na hora certinha, ele estava atendendo, estava dando o atendimento. Imagine o Senhor Jesus. Jesus dá uma bronca nele, respondeu-lhe, porém, o Senhor disse, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura, cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? Não pode trabalhar, não pode fazer, mas você solta o boi, você não deixa o boi berrar lá, não, você leva o boi para beber água. Quer dizer, como é que não vai fazer isso? Que a pessoa não entende o espírito, o contexto da lei, que era da lei. E mais ainda, não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão. Olha quem era essa mulher, filha de Abraão. E é o filho de Deus, é um servo de Deus, é uma serva de Deus, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas está preso. Que diz assim, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Irmãozinho, é isso que tem que acontecer. Nós temos que botar em liberdade, como? Com ensinamento. Leva o ensinamento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a palavra que temos que pregar, temos que mostrar, repetindo, nós temos que trazer para perto, entenda os nossos, entenda bem, e outros virão, como Isaías falou, Isaías capítulo 60, versículo 3, muitos virão de longe, entenda bem, e assentar e vão aprender. Nós temos que ensinar a guardar todas as coisas. O que é homem de Deus, o que é mulher de Deus, como exercer a autoridade contra o mal, e vai funcionar e vai crescer. Terminando, pessoal, e dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava. É isso aí.
Não procura agradar as pessoas, não, agradar a Jesus. Aí as pessoas vão se alegar com a verdade, que a verdade liberta. É isso, mas se você for querer ceder ao religioso, não, eu tenho que adequar o meu ensinamento, ou a minha pregação, a minha vida ao religioso, porque o religioso não agrada, não. Ele vai sempre se opor à palavra de Deus, repito, é isso que temos que fazer. Terminando, e todo o povo se alegar, porque todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele.